Hoje é terça-feira, dia 11 de junho de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, beta, magia, backup e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. A saga da formatação perfeita tem uns pequenos tropeços de configuração de aplicativo. Talvez você tenha percebido uma ou outra diferença aqui no áudio. Recebeu e-mail meu aí com letra branca. Não foi trollagem, não. Configuração de Dark Mode, né? Altera daqui, altera dali. Dá ruim. E eu tava conversando com o Vlad, na segunda, Vladimir Campos, ontem. E ele falou que também restaurou um backup. Teve também alguns probleminhas. Vou conversar com ele amanhã, quarta-feira, ao vivo lá no YouTube. Fazer uma live lá no YouTube. Já tá publicado, portanto, se quiser assistir, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho que você vai ser notificado quando começar a live. Agora, tem umas coisas que eu não entendo, né? Uma sincronicidade. A gente tá tendo toda essa celeuma do vazamento de mensagens e nunca é uma coisa só, né? Sempre um conjunto de coisas. E aí já tá pintando um processo habeas corpus, sei lá, no STF para soltar o Lula. Especificamente nesse caso, mais do que uma sincronicidade, parece que foi uma causa e efeito, que as mensagens teriam até acelerado a colocação do processo em pauta, mas ainda assim, tenha sido o motivo que for, o momento, a escolha do momento de agora pro vazamento não foi nem um pouco aleatório. Tirar o foco da reforma da Previdência, aí você escolhe o motivo, mas aleatório com certeza não foi. Nessas sincronicidades, o Ubercóptero tá chegando em Nova York e aí teve um acidente de helicóptero em Nova York. O Ubercóptero só chega dia 9 de julho, mas não é azar, foi uma irresponsabilidade do piloto, estava voando sozinho, não tinha uma visibilidade legal. Helicóptero, diferente de avião, não opera por aparelhos. Você vai decolar, você vai pousar, é o piloto manualmente, uma pena. Mas uma coisa legal é que o Team Beta, você que tá esperando aí por um Team Beta, a Team tá liberando o convite. Só ir em teambeta.com.br, se inscrever que você recebe o convite. Você vai pagar R$55 por 10 GB ao longo de 3 meses. Aí depois de 3 meses, você é promovido em função dos gastos pro Team Beta Lab, onde você dobra os minutos e dobra a franquia pelo mesmo preço, ou seja, R$55 por mês. Você vai ter 20 GB de acesso à internet. Notícias. Coca-Tech. Eu tenho um certo fascínio por áudio, acredito que você também tenha. Se assim não fosse, não estaria aqui no podcast. O meu fascínio tem a ver com as ondas, tem a ver com os hertz, entender como funciona a mecânica do áudio propriamente tal. Talvez você não chegue nesse nível de fascínio, mas certamente você tem uma afeição por áudio. E tem umas coisas que eu simplesmente não entendo. Tem algumas coisas que eu sou tipo Olavo de Carvalho e física quântica. Eu não entendo. Não passa pela minha cabeça como que alguém com um microfone consegue saber que teclas que eu tô digitando. Eu entendo, cada um tem uma frequência específica, consegue decodificar. Eu digo que eu não entendo, mas eu entendo a mecânica que tá por detrás, mas pra mim é coisa de outro mundo, pra mim é praticamente magia. E o MIT fez outra coisa que pra mim é magia. Eu até consigo imaginar uma coisinha ou outra, mas é a melhor definição de magia. É o Speech to Face. É uma IA que você submete uma pessoa falando, você submete uma voz e essa IA gera um rosto pra pessoa. E curiosamente é parecido, não é um rosto perfeito, mas é parecido. E eu acho isso sensacional porque eu, dentro do meu fascínio por áudio, eu não consigo ouvir uma voz sem imaginar um rosto. Eu não consigo. Eu falo com alguém no telefone, se eu já conheço a pessoa, óbvio, né? Eu imagino o rosto da pessoa. Mas se é uma pessoa que eu não conheço, eu imagino um rosto. Às vezes chega próximo, às vezes não chega nem um pouco perto. Talvez você tenha isso também. Não, essa voz parece uma pessoa alta, uma pessoa baixa. Se você, de repente, escuta um sotaque nipônico, você já vai puxar o olhinho. De repente, até a maneira como o som ecoa, você consegue perceber a espessura da bochecha. Aí você já sabe se a pessoa é mais gordinha, mais magrinha. Mas impressiona. Eu vou colocar lá no Dojo o link do estudo para você ver as imagens. Speech to Face. A máquina já consegue produzir voz, né? Copiar as nossas vozes, criar vídeos, né? Copiar a nossa imagem, criar vídeos, fotos. E agora consegue até saber
quem a gente é, fazer um reconhecimento. Tô exagerando porque não tem uma precisão, você tem uma aparência bem próxima da pessoa, se é novinha, se mais velha, mas ainda assim eu fiquei bobo. Ontem o vazamento de mensagem não me deixou falar de Apple, então começar hoje falando de Apple. Saiu mais um iOS pra galera do 8 e 8 Plus, mas só pra eles, é o iOS 12.3.2, todos os demais estão no 12.3.1. Na questão do mouse, né, muita gente ficou alvoroçada com o mouse no iOS 13. A Apple falou que é um recurso de acessibilidade, que a gente não vai ver isso como uma coisa padrão, vai ficar ali como acessibilidade. Que cá entre nós, pra gente, uma vez que legenda tá em acessibilidade, uma vez que a Apple reconhece que se você não fala inglês, é como se você fosse surdo, porque você precisa de um recurso de acessibilidade, ainda que de alguma maneira faz sentido. Se a gente assumir, e tem que assumir, que recursos de acessibilidade não são nada demais, porque todo mundo de alguma maneira precisa de algum recurso de acessibilidade, todo mundo precisa fazer um ajuste ou outro, ninguém tem a média padrão, então ok colocar a legenda dentro de acessibilidade porque tá tudo junto, não teria por que dar privilégios pra legenda, então do ponto de vista frio, faz sentido, tá ali dentro, embora talvez pelo uso, acredito que o recurso de legenda é uma das coisas mais usadas na questão de acessibilidade. E verdade seja dita, no iOS 13, acessibilidade ganhou mais uma moral. Antes ficava nos ajustes dentro de geral, agora tem uma categoria própria, não é mais geral acessibilidade, agora tá na raiz, você vai direto em acessibilidade. E ainda que não seja um recurso, digamos, padrão, o mouse no iOS 13, ali sendo privilegiado, quem precisa vai conseguir usar, quem se sente mais confortável. Eu já tentei editar um podcast, já tentei editar vídeos no iOS e é bem sofrível o movimento de pinça, vai e dá zoom, tira o zoom, move pra cá, move pra lá. Um mouse me deixaria muito mais confortável, mas lembra que eu sou, né, fã de mouse. Tem trackpad aqui, uso o trackpad do próprio MacBook na mão só pra zoom, na mão esquerda, e todo o movimento de precisão é com o mouse na mão direita. E com os novos recursos de automação que estão nos atalhos, você consegue conectar o mouse Bluetooth, ligar o Assistive Touch. Então tem umas coisinhas aí que a Apple tá facilitando. Com o iPad também se aproximando de ser um computador, a gente pode imaginar, e agora com um acesso a sistema de arquivo, a gente pode até imaginar que em algum momento no futuro a gente tenha o conceito de backup, uma opção de fazer backup no pendrive. Claro que isso não vai acontecer tão cedo, demorou 10 anos para ter sistema de arquivos, então vai demorar bastante, até porque a Apple tem a sua solução de nuvem e é uma maneira de vender nuvem. Talvez comece com aplicativos de backup, aplicativos que vão pegar tudo aquilo de arquivo público, tudo aquilo que está no arquivos e passar para o pendrive, sem pegar as configurações dos aplicativos, sem pegar os dados e até arquivos que estão dentro do aplicativo. Vai começando devagarinho, vai começando aos pouquinhos. Teardown. A iFixit fez o teardown do PowerBeats Pro e é inconsertável, né? É irreparável, não tem muito como ser diferente. A gente está partindo o monitor, o XDR 6K da Apple, tem uma cobertura antirreflexiva de nanotecnologia. E a gente está caminhando para esse mundo, ainda que a cobertura seja basicamente uma tinta que tem nanotecnologia e não tem o que você consertar ali, é apenas uma ilustração de que a gente está indo para miniaturização radical das coisas. E não vai ter mesmo como você consertar. Os fones de ouvido estão ficando cada vez menores e eles estão batendo num limite que é o limite do canal auditivo. Você tem umas coisinhas ou outras com transdução óssea, mas essencialmente é o limite do ouvido. Já vão partindo por uma transdução óssea, vão bolar em uma nanotecnologia, um band-aid, uma etiqueta que você cola atrás da orelha e você vai ouvir com perfeição. Como é que você repara um produto assim? Não dá. O momento que a gente está vivendo é um momento de transição, onde a gente ainda sente vontade de reparar, mas pega o exemplo de impressora ainda que seja grandona, que você consiga reparar, vai ver o custo que é de reparar. Melhor você comprar uma outra. Quem já reparou impressora sabe o custo que é. É próprio de um momento de transição. Pop socket, que eu gosto demais, que é uma maneira, não é um anel, a palavra não é essa, mas é uma bolotinha que você coloca atrás do smartphone e fica melhor, você consegue colocar entre os dedos, por isso que eu fiz a analogia do anel, mas enquanto o anel você coloca no dedo, o pop socket você coloca entre os dedos, então tem mais esse efeito de bolinha, mais um cone do que propriamente uma bola, e ele gruda na traseira, só que às vezes não vai grudar muito bem, e aí a Pop Socket fez um esquema que eu achei bacana para case de silicone, que é um adaptador, tem
um C, é um gancho, um clipe, que você prende na case de silicone e aí você vai ter o pop socket. E aí com isso, o que você consegue? Você consegue, deixa o clipe ali e retira o pop socket. Não precisa, ele fecha, né? Fica fechadinho quando você não tá usando, mas ainda assim fica ali, sei lá, meio centímetro a mais engordando o aparelho. Dessa maneira, se você não vai usar na rua, você pode deixar ele em casa. Você sai com o iPhone mais fininho, só com esse clipe. Também curti, achei interessante. Teve falha no Mojave. O que aconteceu? Em agosto se descobriu o tal do clique sintético. O clique que você pode executar por software. E aí, jogou uma mensagem na tela, algo que você tem que clicar, que você tem que concordar. O software poderia fazer esse clique e aí é um risco de infecção. É como se, por que a gente tem a confirmação de compra no iPhone tocando no side button, no botão lateral de power? Porque é uma ação que nenhum software consegue fazer. Não tem como o seu iPhone ser invadido, ter um malware, alguma coisa que vai sair comprando, porque a confirmação vem desse clique lateral que não tem como ser feito por software. No Mojave, a solução foi desabilitar esse clique sintético, mas não foi desabilitado por completo. Teve uma galerinha que continuou usando, mas com uma verificação, com um certificado, só que tem falha no certificado. Na prática, não é nada com que você tenha que se preocupar agora. Verificação em 2 passos do Telegram você tem que ligar agora, do WhatsApp também, mas essa falha pode ficar tranquilo. Já pinta uma atualização, já a Apple resolve esse problema. De Microsoft, o To-Do tá chegando semana que vem no Mac. Ele tem uma carinha de Catalyst, ele tem uma carinha de que poderia ter sido o port de um aplicativo iOS pro Mac, mas tá chegando antes. Uma patente da Microsoft mostrou um Apple Pencil com câmera. Hoje, o Apple Pencil, ele tem funções de mouse com clique. Primeira versão era só mouse, guardando as devidas proporções. Agora a gente tem a versão mouse com clique. A gente já tem o conceito de clique na Samsung, onde você pode avançar um slide de uma apresentação com a canetinha, com estilos. Um problema que a gente tem em usar uma caneta como mouse na tela propriamente tal é que tapa a visão, né? Fica aquela mão, é meio incômodo. Então o que a Microsoft fez? Você consegue, do lado do trackpad, você consegue escrever ali, você consegue usar. Na área de não tem nenhum sensor embaixo, a própria caneta se resolve. E além disso, tem uma câmera. Você consegue capturar imagens. Até porque ele tá lendo, ele não tá entendendo o ambiente, o que ele tá fazendo, onde é que ele tá, para poder fazer, né, servir como um mouse sem uma superfície. Já abre aqui uma câmera. Achei interessante. Patente é patente, a gente não sabe se vai ver a luz do dia ou não, mas abre um novo olhar de que as canetinhas, os estilos, os Apple Pencils que estão chegando por aí vão ter câmera. Ah, Coca, vai nada, a Microsoft não é boa. Pega o Surface, pega o conceito do Surface e repara como a Apple tá tão alinhados, todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Você pega o Surface Pro Studio, onde você consegue manusear o monitor. O que é o monitor da Apple que você consegue fazer essencialmente a mesma movimentação? Satya Nadella, não é mais Microsoft Developers. Não é Steve Ballmer. Que mais? Dia 3, tiveram os anúncios da Square Enix, diversos jogos, Avengers, Salesforce, que ano passado tinha comprado a Multisoft, que sai coletando dados de diversas fontes, comprou nessa segunda-feira a Tableau, que faz o quê? Análise de dados. Coleta os dados, né? E agora tem uma tecnologia, tem entendimento para entender. Alô, trocadilho. Tem entendimento para entender os dados. De Google, a chefona do YouTube pediu desculpas nas tretas recentes. Errou feio o YouTube. Quando o Google sai a falar a público, sai pedindo desculpas, primeiro o Pichar, agora a Susan, é porque a mão pesou. Nos Estados Unidos, tá chegando o Google Assistente no Waze. Estranho até, né, ter demorado tanto. Assim você vai poder reportar um acidente, pedir rotas alternativas. O e-mail dinâmico que o Google anunciou tá chegando na G Suite agora, 2 de julho, para os novos usuários e depois gradualmente aos demais usuários. É aquele esquema, por exemplo, tem um e-mail e aí você seleciona uma parte daquele e-mail que você quer confirmar. Aí você pergunta, tá certo essa parte aqui que você selecionou? E aí a pessoa vai ver essa pergunta com o item que você marcou, simplesmente, sim, tá certo. E aí como se fosse, deixa de virar um e-mail e passa a ser um mini hot site, seja para conversar, seja para navegar, tem um catálogo, preencher um questionário. Google, mais uma vez, tentando reinventar o e-mail. De Facebook, tem golpes. Você vai, por exemplo, habilitar o WhatsApp Web, e aí tem aquele QR Code. Tem o QRL Jacking, que você quer acessar via web, o WhatsApp, e aí você vai pistolar o código. Só que aquele código, ele foi trocado. Aquele QR Code foi trocado, então não pareia com o seu dispositivo. Vai parear lá com o hacker. Huawei perdeu acesso ao Facebook. A treta continua. Governamentalmente falando, daqui 2 anos, o governo do Trump não pode mais usar nada Huawei. Estão querendo empurrar um pouquinho mais para frente, para 4 anos. Aí você vê o estado da coisa. Eles ainda não estão prontos para isso. A galera precisa de 4 anos para se adaptar. O prazo era de 2 anos. Isso já foi assinado. Querem postergar um pouquinho mais. E isso não tem nada a ver com o banimento da Huawei. O banimento
pode ser levantado, mas daqui 2 ou 4 anos o governo não vai poder usar o Huawei para se fortalecer. A Huawei estão dizendo que o sistema operacional que ele poderia ser Arc. Na China seria o Hongmeng OS, mas fora poderia se chamar Oak OS. Oak Carvalho, gostei do nome. A Huawei tá arregimentando os desenvolvedores. Coloca o seu aplicativo aqui na minha lojinha, a App Gallery. Mourão falou, o Huawei aqui no Brasil tá liberado 5G com o Huawei. Inclusive, rola um papinho que a Huawei vai ter loja própria, seguindo os moldes da Xiaomi, vai ter loja própria aqui no Brasil. Quem disse isso foi a coluna Radar, que inclusive, não tô confundindo aqui, Radar é da Veja. Quem teve, o jornalista que teve o celular hackeado, na verdade isso é uma treta, né? Acho que foi o UOL que falou, não, o Telegram disse que no caso do vazamento das mensagens, que nenhum celular foi hackeado. Aí o Telegram falou, olha, eu falei que o Telegram não foi hackeado, o celular eu não sei. Tem esses detalhes, mas é político, é da galera da Lava Jato, é jornalista da coluna do Lauro Jardim, por isso que eu confundi com o Radar, mas foi no Globo, não foi na Veja, onde o Lauro Jardim chegou a trabalhar. Xiaomi deve anunciar Mi Band 4 e também um novo aparelho. Xiaomi que tá fazendo recall de patinete elétrico, agora tá na moda, patinete elétrico, o Mi Electric Scooter, o M365, aquela haste vertical, pode destravar, pode soltar durante o uso. E a Grow, que é dona da Yellow e da Green, tá se juntando com a mexicana Flinto, que é uma fintech. Olha que bagunça bacana. Mobilidade, micromobilidade com pagamento. Você vai ter um aplicativo de carteira, você precisa baixar esse aplicativo de carteira. Agora, se ele já está integrado em outro aplicativo, como o de patinete que você tem que ter para poder usar os patinetes, olha a facilidade. E Coca, eu quero saber quando que vai ser o lançamento do Galaxy Fold. Estão falando que vai ser em julho e que a Samsung vai anunciar nas próximas semanas. E Coca, teve tráfego de internet da Europa, das operadoras europeias, indo para a China? Sim, teve. Semana passada, esses erros são relativamente comuns, duram pouco tempo. Esse em específico ficou 2 horas no ar. As operadoras europeias erroneamente publicaram rotas que não deveriam, mandou todo mundo lá para a China, e a China poderia dizer não é daqui não. Mas a China falou, é daqui sim, deixa comigo. E ficou capturando esses dados. Então, digamos, teve uma certa maldade por parte da China Telecom. Rússia, né? Agora tá na moda Chernobyl. Rússia não gostou da série, falou que vai fazer também uma série sobre o fato, apresentando, digamos, dados reais, porque quem salvou, quem fez o alerta que era grave, não foram cientistas, não foram os civis, foram agentes da KGB. A Rússia não gosta de falar desse acidente, mas agora, né, foi cutucada. Tem um filme na Netflix também bacana de assistir, I Am Your Mother. Assisti esse final de semana, por ocasião da formatação, curti. E por último, a Nintendo falou para aquele que seria o Rambo da Nintendo, você não pode mais vazar coisa, hein? Se vazar, vou te processar. Isso é uma postura extrema. Você tem acesso às informações, você pode divulgar essas informações, pode até ter uma certa pressão, mas se você não cometeu nenhum ilícito, a empresa não pode fazer nada. Por exemplo, eu não sei como é que estão os termos agora, depois eu vou dar uma espiada, mas eu lembro que antes a Apple liberava os betas do iOS e você não podia falar, antes dessa leva de beta público, você não podia falar do novo iOS que estava em beta. Sim, as pessoas falavam, sim, a Apple, né, não criava muito caso, mas, por exemplo, poderia retirar o acesso desenvolvedor da pessoa, porque você assinou um terminho ali dizendo que não ia falar e falou, tá cometendo um ilícito, né, você tá quebrando o contrato. Então, no caso desse Rambo da Samsung, ele pode ter quebrado um contrato ou descobriram quem estava alimentando, que tinha um NDA, aí a coisa muda um pouco de figura. E assim, com verificação em 2 passos no meu WhatsApp e no meu Telegram, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, quarta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.